Olá pessoal, eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e hoje vim falar um pouco sobre matemática básica. Nós vamos falar sobre soma e subtração de frações. Eu vou te mostrar tudo que você precisa saber a respeito disso. Eu sei que tem muita gente que já sabe fazer isso com tranquilidade, mas também sei que tem muita gente que tem dificuldade nessa parte. Então aqui, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse detalhe, que pode te ajudar a economizar tempo numa prova, principalmente em questões de vestibular, Enem, que você tem tão pouco tempo para resolver as questões. Vamos dividir aqui por partes. O primeiro caso que a gente vai ver é soma e subtração de frações. Só que quando a gente está falando de soma e subtração de frações, a gente tem que dividir em dois casos. E por incrível que pareça, a soma e a subtração são os casos mais complicados para a gente lidar com fração. Fazer multiplicação de fração e fazer divisão de fração é mais simples. Mas vamos lá. Aqui a gente vai dividir em dois casos. O primeiro caso é quando as frações têm o mesmo denominador. E aí você não vai ter dificuldades para resolver o problema. O segundo caso, a gente vai ver daqui a pouco. Dá uma olhada naquele exemplo que está ali. Ali tem uma sequência de somas e subtrações de frações. Só que todas elas têm o mesmo denominador. Então a gente não vai ter nenhuma dificuldade para resolver isso aqui. Por que não? Porque quando as frações tiverem o mesmo denominador, basta você manter o denominador e somar ou subtrair quem está em cima. Então, como é que a gente resolveria isso aqui? O denominador seria 11. Você vai simplesmente somar todo mundo que está ali em cima ou subtrair. Vai ficar 3 mais 6 mais 4 menos 5 mais 1. Dá uma olhada, como é que a gente faz uma conta dessa? Vamos somar os positivos aqui primeiro. Vou fazer de um jeito prático, tá? 4 com 6 dá 10. 10 com 3 dá 13. 13 com 1 vai dar 14. Vai ficar 14 menos 5 dividido por 11. O que dá 14 menos 5? 14 menos 5 vai dar 9. 9 dividido por 11. Repara que a gente chegou numa fração que a gente fala que é uma fração irredutível. Como assim? 11 é um número primo. 9 é 3 vezes 3. 9 e 11 não têm fatores em comum. Então, não dá pra gente simplificar isso aqui. Então, essa fração vai ficar desse jeito que está aqui. Ah, Ju, eu posso fazer a conta? Às vezes, sim. Dependendo do jeito que ele quiser colocar a resposta, pode ser que você tenha que fazer a conta. Mas aí, como a gente está lidando com fração, vai deixar desse jeito. Entende? Isso aqui é o que a gente chama de fração irredutível. E uma fração ela é irredutível quando o numerador e o denominador não possuem fatores em comum. Então, não dá pra gente simplificar ali. Na prática, você não consegue mais mexer com esses números que estão aqui. O máximo que dá pra gente fazer é efetuar a conta. Mas como em geral a gente vai querer dar a resposta em fração, você deixa desse jeito que está aqui. Agora, toda vez que as frações tiverem o mesmo denominador, você vai chegar numa fração irredutível? Não. Pode ser que você chegue numa fração que seja possível simplificar. Vamos dar uma olhada no outro exemplo. Dá uma olhada nesse exemplo que está aqui. Repare, eu estou somando e subtraindo frações e elas têm o mesmo denominador. 2 e 15 não dá para a gente simplificar. 7 e 15 também não dá para simplificar. 3 e 15 é possível simplificar, mas eu não te aconselho a fazer isso. Por que não? Porque a gente já está numa situação favorável para nós. Sempre que as frações tiverem o mesmo denominador, vai ser mais fácil fazer a conta. Então, para que você vai simplificar aquilo ali? Deixa do jeito que está e simplesmente soma ou subtrai quem está lá em cima. Dá uma olhada, ó. Como o denominador vai ser 15, vai ficar 2 mais 7 menos 3. Confere. 2 mais 7 é 9. 9 menos 3 vai dar 6. Então, vai ficar 6 sobre 15. Entende agora? Diferentemente do caso de baixo, aquilo ali não é uma fração irredutível. Por que não? Porque o 6 e o 15 têm fatores primos em comum e dá pra gente simplificar. Lembra, quando você vai simplificar uma fração, você pode, mas desde que você faça a mesma operação no numerador e no denominador. Como assim? 6 e 15 dá pra gente simplificar por 3, entende? Aqui dividido por 3 vai sobrar 2. Aqui, ó, dividido por 3 vai sobrar 5. No início, eu aconselho você a deixar aqui, ó, o que você está fazendo. Mas com a prática, você vai ver que isso é perda de tempo, você vai conseguir fazer direto. Agora, o que vai ser o nosso resultado? Vai ser 2 sobre 5. Agora, nós temos uma outra fração irredutível. Então, dá para a gente simplificar, mas a gente chega de novo, né, numa fração irredutível.
Então é importante que você saiba fazer esse tipo de coisa, principalmente em situações mais tranquilas, em que os denominadores são todos iguais. E se os denominadores não forem iguais? Vamos ver como é que a gente tem que fazer. A lógica aqui é o seguinte: imagina que você tem um inteiro, e aí esse inteiro foi dividido aqui em 5 partes. Quando eu quero pensar 3/5, eu quero pensar em 3 partes dessa. Repara, são partes idênticas. E aí quando eu penso em 3/5, eu estou pensando nisso aqui, ó. Isso aqui significa 3/5. Agora, tenta imaginar. Se eu estivesse somando 3/5 mais 1/5, por exemplo, eu não teria nenhuma dificuldade para fazer isso. Por quê? Porque aqui o inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Dessas 5 partes eu peguei 3. Aqui o mesmo inteiro foi dividido em 5 partes iguais. E aí eu peguei 1. Como as partes são iguais, eu posso simplesmente imaginar 3 partes aqui mais 1 aqui vai dar quanto? Vai dar 4 partes em 5. Agora é bem diferente de eu tentar fazer assim, ó. 3/5 mais 2/3. Por que isso aqui é diferente? Porque aqui o inteiro foi dividido em 5 partes. Eu tô pegando 3. Aqui o mesmo inteiro foi dividido num número menor de partes. E aí, como ele foi dividido num número menor de partes, cada parte fica um pouco maior. Ah, Junco, como assim? Eu não entendi. Tenta imaginar, ó. É o mesmo inteiro, só que agora ele está dividido em 3 partes iguais. Essa parte é igual a essa, que é igual a essa. Mas essas partes não são iguais a essas aqui de cima. Por isso que eu não posso simplesmente somar. Ah, mas aí o que eu faço? Você vai ser obrigado a reduzir essas frações ao mesmo denominador. Se elas tivessem o mesmo denominador, significaria o quê? Que o inteiro foi dividido no mesmo número de partes. E isso faz com que cada parte seja igual. Aí você pode somar igual a gente fez aqui em cima. É essa estratégia que a gente vai ter que usar ali. Repara, eu peguei aqui o 5 e o 3, mas na verdade tem mais coisa ali, ó. Os denominadores são 5, 3, 4 e 2. O que você vai ter que pensar? Você vai ter que tentar escrever todas essas frações com o mesmo denominador. Essa é uma estratégia, inclusive, para a gente poder comparar frações. Por exemplo, quando eu tenho o mesmo denominador, eu consigo comparar com uma certa facilidade. O denominador é o mesmo. Quem que vai ser maior? Vai ser maior aquele que tiver o maior numerador. Então, 3/5 é maior do que 1/5. Agora, quando os valores são diferentes, ó, aqui é 5, aqui é 3. A princípio, sem que você faça a conta, isso pode ficar mais difícil de você analisar. Agora, a partir do momento que você reduz as frações ao mesmo denominador, você consegue fazer essa análise. Tá, mas como assim? O que significa reduzir ao mesmo denominador? A gente vai ter que escrever aqui, ó, todo mundo com o mesmo denominador. Para isso, a melhor estratégia é a gente escrever usando o menor múltiplo comum. Ou seja, eu venho aqui e tento pensar qual que é o menor número diferente de 0 que é divisível ao mesmo tempo por 5, por 3, por 4 e por 2. Tem gente que tem extrema facilidade em pensar nisso. Se for o seu caso, ótimo. Agora, se não for, você vai ter que calcular o MMC. Lembra aí, como é que a gente faz esse cálculo? A ideia é a seguinte, ó. Eu quero descobrir quem é o menor múltiplo comum entre 2, 3, 4 e 5. Você vem aqui e fatora esses números, decompõe. Você vai olhar aqui e vai pensar assim, o primeiro número primo que existe é o 2. Você vai ver, tem alguém aqui que é divisível por 2? Se tem, você vem cá e divide por 2. Vai dar 1, 3, 2 e 5. Observa que eu mantive o 3 e o 5 porque eles não eram divisíveis por 2. Agora você vai pensar, ainda tem alguém aqui que é divisível por 2? Se tiver, você vai ser obrigado a dividir por 2. Por 2 vai dar 1, 3, 1 e 5. Repara, agora o próximo primo é o 3. Vem aqui e divide. Por 3 vai dar 1, 1, 1 e 5. E finalmente, por 5 vai dar 1, 1, 1 e 1. Agora, o que acontece? O MMC é dado pelo produto de todos os valores que apareceram aqui. Só uma dica. Tenta fazer essa conta de um jeito mais prático. É uma multiplicação. Você vai ter que fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5.
Agora, como é uma multiplicação, o que eu gosto de fazer? Eu percebo que tem um 2 e tem um 5. Quando eu fizer 2 vezes 5, vai dar 10. E aí, quando você está trabalhando com múltiplo de 10, é mais fácil. Ó. Confere. 10 vezes 3. O que dá 10 vezes 3? Dá 30. 30 vezes 2 vai dar quanto? 60. Você pode fazer na ordem que você quiser, tá? Eu só estou te dando uma dica. Na prática, o que significa isso? 60 é o menor número diferente de zero, que é divisível ao mesmo tempo por 5, por 3, por 4 e por 2. Tá, mas e aí? E aí que agora a gente vai escrever todo mundo com o mesmo denominador. Eu vou fazer aqui separado, mas você pode fazer isso direto, tá? Eu vou fazer aqui separado, mas só para a gente poder analisar aquela estratégia ali. Mas você pode fazer isso direto. Depois nós vamos fazer isso direto, sem pensar muito, tá? Dá uma olhada aqui. Eu vou escrever essas 4 frações com o denominador 60. Agora, como que a gente faz isso? Na prática, a gente faz assim, ó, a gente faz 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá quanto? Dá 12. Aí você multiplica por 3, vai ficar 36 sobre 60. Agora, tenta entender o motivo. Isso aqui é uma fração. Tudo que você faz, se você multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração pelo mesmo valor, você não vai alterar a fração. Então, tenta entender. É lógico que você não vai fazer assim, tá? Isso aqui eu só estou tentando te mostrar o motivo, porque muita gente tem dúvida nisso. Entende? Eu quero que aqui embaixo apareça um 60. Aí eu penso, tem um 5. O que eu preciso fazer com 5 para ele se transformar em 60? Eu tenho que multiplicar por 12. Só que se eu multipliquei embaixo por 12, para não alterar a minha fração, eu tenho que multiplicar em cima por 12. Aí ficaria como? Ficaria 3 vezes 12 dá 36. 5 vezes 12 é 60. Então fica 36 sobre 60. Só que para a gente não ter que parar e fazer isso, a gente faz de uma maneira mais prática. A gente faz assim, ó. 60 dividido por 5. O que dá 60 dividido por 5? Dá 12. 12 vezes 3 vai dar quanto? 36. Então, uma outra maneira de eu escrever essa primeira fração é escrevendo 36 sobre 60. Agora, dá uma olhadinha para a segunda fração. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer direto. Ó. 60 dividido por 3 dá quanto? Dá 20. 20 vezes 2 vai dar 40. Depois, 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá 15. Vai ficar 15 vezes 3. 15 vezes 3 vai dar 45. E, finalmente, 60 dividido por 2 vai dar 30. Vezes 1 vai dar 30. Agora é o seguinte, ignora esses sinais, tá? Esquece os sinais. Eu quero que você olhe só para essas frações aqui. Como todas elas têm o mesmo denominador, você consegue identificar qual delas que é a maior. Quem vai ser a maior? Vai ser a que tiver o maior numerador. Quem é que tem o maior numerador aqui? Essa de cá. Alguém pode falar assim, ah, Ju, mas não concordo não, porque tem um menos. Lembra do que eu falei. Ignora o menos. Eu estou aproveitando esse exemplo para te falar de uma outra coisa. Se não tivesse essa sequência aqui de soma e subtração, ele podia muito bem te dar essas 4 frações e perguntar, entre essas 4 frações, qual é a maior? Tendo o mesmo denominador, vai ser maior aquela que tiver o maior numerador. Mas a questão não queria isso, eu quero simplesmente somar e subtrair isso aqui. Agora, você mantém os sinais, né, que vai ser mais, menos e mais. O que você vai fazer agora? Você conserva o denominador e soma quem está lá em cima. Vamos tentar fazer isso de um jeito prático, tá? Ó, vamos somar os positivos primeiro. 40 com 30 vai dar 70. 70 com 36 vai dar 106. Vai ficar 106 menos 45. O que vai dar 106 menos 45? 106 menos 45 vai dar 61 sobre 60. Essa vai ser a nossa resposta. Lembrando que eu fiz passo a passo ali porque a gente está recordando como é que isso funciona. Na prática, a gente vai fazer um pouco mais rápido. Mas o que eu quero é que você consiga entender o porquê da gente ter que igualar os denominadores
antes de fazer soma ou subtração. É porque a gente tem que lidar sempre com partes de mesmo tamanho. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 5 partes iguais. Aí eu peguei 3. Aqui eu tenho o mesmo inteiro, só que dividido só em 3 partes. Entende? Essa parte aqui é maior do que uma dessa. Por quê? Porque está dividido por um número menor. Então, é importante que você reduza ao mesmo denominador para aí sim você conseguir fazer as operações. A multiplicação de frações é bem mais fácil de fazer. Por quê? Porque no caso de uma multiplicação, não importa se as frações têm o mesmo denominador ou se elas têm denominadores diferentes. Não importa se a gente tem 2 frações, 3, 4, 10, a quantidade que for. Qual que é a lógica da multiplicação de fração? Você tem que multiplicar numerador por numerador e denominador vezes denominador. Na prática, você multiplica em linha reta. Porém, antes de sair multiplicando, você pode fazer algum tipo de simplificação. Não que isso seja necessário, mas isso pode adiantar bastante o seu trabalho. Então, ao invés de fazer assim, vou fazer 2 vezes 15, 5 vezes 8, antes de fazer isso, para e pensa. Será que é possível simplificar alguma coisa aqui antes? E repara que dá. Entende? Você sempre consegue simplificar se você tiver um número em cima e um múltiplo dele embaixo. Como assim? Por exemplo, esse 8 está dividindo esse 2. Então, dá para simplificar o 8 com 2. Tipo, aqui por 2 vai dar 1. Aqui por 2 vai dar 4. Ju, mas eles estão na diagonal, eu posso fazer isso? Se for uma multiplicação de frações, sim. Tem que tomar cuidado para você não confundir aquilo com uma proporção. Vou mostrar daqui a pouco. Ali é uma multiplicação de frações, você pode fazer as simplificações que derem, tá? Agora observe, tem um 15 e tem um 5. Também vai dar para a gente simplificar, ó. Aqui por 5 vai dar 1, aqui por 5 vai dar 3. Olha o que sobrou disso tudo. Aqui sobrou 1, né? Não vai fazer diferença. Aqui sobrou 3 e 4. 3 e 4, eles não têm fatores primos em comum. A gente fala que eles são números primos entre si. E aí, quando acontece isso, a sua fração se torna uma fração irredutível. Repara, multiplique em linha reta. 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes 4 vai dar 4. Então, resposta, 3 quartos. Ju, mas e se eu fizer a conta direto? Pode? Pode. A minha única preocupação é quando os números forem muito grandes, porque aí você vai se desgastar à toa. Simplifique o que der para simplificar. Agora, toma bastante cuidado para não confundir esse caso com uma situação de proporção, que são coisas diferentes, tipo, x dividido por 5 é igual a 10 dividido por 3. Imagina uma situação como essa. A pessoa chega aqui, olha e pensa assim, eu vou simplificar o 5 com 10. Não. Não pode. Por que não pode? Isso aqui não é uma multiplicação de fração, aquilo ali é uma igualdade. Na hora que você tem uma proporção, você tem que multiplicar cruzado. E na hora de multiplicar cruzado, entende? Esse 5, ele passa multiplicando 10. Então, o 5, ele não está dividindo 10 para eu poder simplificar. Então, toma bastante cuidado. Aqui a gente não simplifica desse jeito. Tem até maneiras de simplificar, mas você não simplifica esses números. A estratégia que eu gostaria que você adotasse é o seguinte. Para você ter certeza se é possível ou não simplificar, você tem que ver. Para poder simplificar, um tem que estar dividindo o outro. Caso contrário, você não pode fazer isso. Aqui, ó, esse 5 passaria para lá multiplicando. Então, bastante cuidado nisso, tá? Agora, a gente pode ter uma operação um pouco maior. Dá uma olhada. Ó, aqui eu coloquei um exemplo até exagerado, com várias frações, só que você vê que não vai mudar nada. É uma multiplicação de frações. Você vai multiplicar em linha reta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que aqui, gente, daria um trabalho danado para a gente fazer isso. Então, antes de você sair fazendo as contas, você vai parar e vai ver se dá para simplificar alguma coisa. Tudo que der para você simplificar, você pode. Tenta entender, não tem igualdade aqui, é tudo multiplicação. Então, por exemplo, esse 2 está dividindo 14, esse 2 está dividindo 5, o 27 está dividindo 16. Então, o que der para você simplificar, você pode fazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu começaria aqui, ó. Aqui por 5 dá 1, aqui por 5 dá 1. Você pode escrever o 1 aqui, mas nem precisa escrever isso. Agora eu vou continuar simplificando, até ver onde é que a gente consegue parar. Ó. Por exemplo, aqui tem um 7 e aqui tem um 14.
Aqui por 7 vai dar 1. Aqui por 7 vai dar 2. Mas olha o que apareceu aqui, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 1. A gente já se livrou aí de uma parte importante. Vamos ver se dá pra gente simplificar mais alguma coisa. Por exemplo, aqui tem um 9, aqui tem um 27. Aqui por 9 dá 1, aqui por 9 dá 3. Vamos ver se dá para simplificar mais alguma coisa. Aqui tem um 16 e aqui tem um 2. É possível simplificar mais. Vamos ver, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 vai dar 8. Agora eu acho que não dá mais para simplificar. Você vai ter que fazer a sua conta. Vamos ver o que vai dar aqui em cima. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 8 vezes 1 vezes 1. Nem precisava falar esses 1s todos, nem precisava colocá-los ali. O que vai dar o nosso numerador? Vai dar 8. E o denominador? Aqui é 1, 1, 1, 3, 1 e aqui tem um 3. Vai ficar 3 vezes 3. O que é 3 vezes 3? 9. Então, a sua resposta, 8 nonos. Entende? Fazer multiplicação de fração é bem mais fácil do que você mexer com soma e subtração de frações. Agora, vamos, por último, falar sobre a divisão. Divisão também não tem muito segredo, porque toda divisão de fração a gente consegue transformar numa multiplicação de fração. E aí cai num caso que a gente já sabe fazer. Dá uma olhada, imagina que eu tivesse que fazer 3 meios dividido por 9 décimos. Como é que você faz isso? A ideia é bem simples. Você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Como assim? Quem que é a primeira aqui? A primeira é 3 meios. Aí você vem aqui e multiplica pela segunda invertida. O que seria o inverso de 9 sobre 10? Seria 10 sobre 9. Observe, multiplicação de fração, você multiplica em linha reta. Só que antes de sair multiplicando, veja se dá para você cancelar alguma coisa. E repara, dá? Ó, aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 3. Vem cá e simplifica mais, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 5. Olha o que vai virar isso. 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 3 vai dar 3. Então, o que dá a nossa simplificação? 5 terços. Agora, tem que tomar um certo cuidado, porque muita gente fica na dúvida, assim, não nesse caso, mas quando eles usam o traço de fração, tipo isso, ó. 3 meios dividido por 9 décimos. A ideia é a mesma, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que muita gente acaba se enganando é com o traço. A pessoa fica na dúvida assim, quem que é a primeira, quem que é a segunda? Por exemplo, imagina uma situação assim, ó. Aqui a pessoa fica na dúvida, fala assim, tá, mas e aí, como é que eu vou fazer? Quem é a primeira e quem é a segunda? Alguns poderiam olhar e falar assim, para mim a primeira é 2/5 e a segunda é 6. Outra pessoa podia olhar e falar assim, para mim a primeira é 2 e a segunda é 5/6. E aí? E aí que está errado escrever desse jeito. A gente tem que deixar muito claro quem é a primeira e quem é a segunda. Se não for escrito daquele jeito, você vai ter que usar uma notação parecida com essa. Como assim? Se eu quero 2/5 dividido por 6, eu tenho que colocar um traço maior assim, ó, para sinalizar. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Se fosse 2 dividido por 5/6, eu teria que fazer assim. Então, não se preocupe com essa ideia. Você tem que tomar cuidado na hora que você vai escrever a sua expressão, para não cair nisso aqui e depois ficar sem saber quem é a primeira, quem é a segunda. Lembra, para sinalizar, tem que colocar um traço maior, tá? Então, muito cuidado com isso. Mas não tem muito segredo. Você vai conservar a primeira e vai multiplicar pela segunda invertida. Lembrando sempre de fazer as simplificações possíveis durante a sua tentativa de resolver o problema. Ó, para a gente poder finalizar, dá uma olhada nesses exemplos que vão aparecer aí na sua tela. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Adicionando-se a um número o dobro da soma de 1/3 e 1/5, obtém-se 2/5. O valor desse número é. Então, vamos tentar entender. Ele falou assim que tem um número, vou chamar esse número de x. Aí eu vou adicionar a esse número o dobro da soma de 1/3 com 1/5. Agora você tem duas opções, ou você usa um parênteses, ou você faz essa soma separada. Como o nosso objetivo é treinar
a soma de frações, eu vou colocar um parênteses aqui, ó, 1/3 mais 1/5. Então, adicionando-se a x, o dobro da soma de 1/3 com 1/5. Esse resultado tem que dar 2/5. Como é que a gente vai resolver isso? Eu vou começar pelo parênteses. Vai ficar x mais 2 vezes. Aqui dentro, eu tenho uma soma de frações que tem denominador diferente. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. MMC entre 3 e 5. Ó, por 3 dá 1 e 5. Por 5 dá 1 e 1. Repara que o MMC vai dar 15. Se você conseguir perceber isso sem ter que fazer o MMC, melhor, tá? Principalmente porque o 3 e o 5 são dois números primos. Quando dois números são primos, o MMC entre eles é o produto deles. Aí observa, ó, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1 dá 5. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1 dá 3. E isso vai ser igual a 2/5. Vai ficar x mais 2, que multiplica 8 sobre 15, vai ser igual a 2/5. Observa aqui embaixo, ó, aqui quando não tem nada é porque tem 1. Isso aqui é multiplicação de fração. Multiplicação de fração a gente multiplica em linha reta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Lembrando que se der para simplificar alguma coisa, você pode fazer isso. Mas observa, 2 e 15 não dá para simplificar. Então vai ficar x mais 2 vezes 8 dá 16. 15 vezes 1 dá 15. E isso vai ser igual a 2/5. Vou tirar o mínimo de novo. O mínimo entre 15 e 5 é 15. A pergunta aqui é, qual que é o menor número diferente de 0 que é divisível por 15 e por 5 ao mesmo tempo? Nesse caso, vai ser o 15. Se der dúvida, você vai fazer igual a gente fez aqui no cantinho, ó. Vamos lá. 15 dividido por 1 vai dar 15, vezes x vai dar 15x. 15 dividido por 15 dá 1, vezes 16 vai dar 16. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 2, 6. Observa, a vantagem de ter tirado o mínimo dos dois lados é que a gente pode jogar ele fora. Então, vai ficar 15x mais 16 vai ser igual a 6. 15x vai ser igual a 6 menos 16. 15x vai ser igual a menos 10. O 15 que está multiplicando passa dividindo. O que vai ser o x? Vai ser menos 10 sobre 15. Dá para simplificar aqui, ó. Aqui por 5 dá 3, aqui por 5 dá 2. Então, x vai ser igual a menos 2/3. Resposta correta, letra A, menos 2/3. Considerando que x é igual a isso, y é igual a isso e z é igual a isso, o valor numérico de x menos z sobre y é. Dá uma olhada. Ele te deu os valores aqui de x, de y e de z. E ele pede uma combinação deles. Ó, ele quer x menos z sobre y. Uma dica. Você não vai sair substituindo aqui os valores do jeito que ele te deu, senão você vai gastar tempo demais. O que nós vamos fazer? A gente vai tentar melhorar primeiro o x, depois melhorar o y, depois melhorar o z, para aí sim a gente substituir aqui. Ah, Ju, mas como que nós vamos fazer isso? Vamos ver. Vamos começar aqui pelo x. Primeira coisa, tem uma subtração aqui dentro do parênteses. Lembra que a gente tem que começar pelo parênteses. Uma dica, na prova, eu te recomendo a fazer essa conta num rascunho, assim, ó, 2/3 menos 5/2, para economizar tempo. Ó, 3 e 2 são dois números primos. O MMC entre 3 e 2 é 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 5 vai dar menos 15. Então, o resultado aqui vai ser 4 menos 15 dá menos 11. Vai ficar menos 11 sobre 6. Vem aqui e substitui. O que vai ser o x? O x vai ser 1 mais 1/5 vezes, no lugar daquele parênteses, eu vou colocar menos 11 sobre 6. Não esquece de usar um parênteses aqui, ó, menos 11
sobre 6. Tá, mas e aí? O que vai dar o x? X vai ser igual a 1. Repara, mais vezes menos é menos. Menos 1 vezes 11 dá 11. 5 vezes 6 vai dar 30. Agora aqui embaixo é 1. A gente vai tirar o mínimo. Mínimo entre 1 e 30 é 30. 30 dividido por 1 dá 30. Vezes 1, 30. 30 dividido por 30 dá 1. Vezes menos 11 vai dar menos 11. Então, o que vai ser o x? O x vai ser 30 menos 11 dá 19. 19 sobre 30. Isso aqui é uma fração irredutível. Então, nós vamos deixar ela assim. Mais tarde eu vou te dar uma dica para fazer esse tipo de conta aqui de uma forma um pouco mais rápida. Mas deu 19 sobre 30. Guarda esse resultado aí. Vamos fazer agora o y. Observa, aqui a gente tem 2 parênteses. Eu vou tentar melhorar esses 2 parênteses. Vou fazer aqui, ó, num rascunho também. 1 mais 1/5. Repara o detalhe. Como é que a gente faz uma conta dessa? A gente pode fazer igual a gente fez aqui. Mas tem um jeito um pouco mais fácil. Esse jeito que eu vou te mostrar aqui, ele só funciona quando você estiver somando ou subtraindo frações e o denominador de uma delas for 1. Aí é bem fácil, você faz assim, ó, 5 vezes 1 mais 1. Ou seja, 5 vezes 1 é 5, mais 1 vai dar 6. O que vai virar isso? 6/5. Ah, Ju, não entendi nada. Você vai fazer aqui do jeito tradicional, então. Qual que é o menor número diferente de 0 que é divisível por 1 e 5? É o próprio 5. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1, 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 1 vai dar 1. Então, isso aqui vai ser 6 sobre 5. Vamos pensar agora na outra parte. Vamos pensar nesse parênteses aqui agora. É trabalhoso, tá vendo? É chato de fazer, mas vamos lá. 2/3 menos 5/2. Vamos tirar o mínimo. Mínimo entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 5 vai dar menos 15. Então, isso aqui vai dar menos 11 sobre 6. Agora, a gente acha o valor do y. O que vai ser o y? O y vai ser, no lugar do primeiro parênteses, coloca 6/5. Então, vai ser 6/5 vezes, no lugar do segundo parênteses, coloca menos 11 sobre 6. Menos 11 sobre 6. O que vai ser o y? Multiplique em linha reta, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 6 vezes menos 11 dá menos 66. 5 vezes 6 dá 30. Guarda esse resultado aqui. A gente ainda vai ter que ajeitar mais um. Vamos pensar aqui no z. Só que o z, ele não tem parênteses ali. Vou fazer ele direto. O que vai ser o z? Ó, vai ser 1 mais. Isso aqui é uma multiplicação de fração. A gente tem que multiplicar em linha reta. Vai ficar 1/5 vezes 2/3. 1 vezes 2 dá 2. 5 vezes 3 dá 15. Menos 5/2. Vou tirar o mínimo aqui. O mínimo entre 2 e 15 é 30. Se você tiver dúvida, você faz aí num cantinho. Ó. Aqui embaixo é 1. 30 dividido por 1 dá 30, vezes 1, 30. 30 dividido por 15 dá 2, vezes 2, 4. 30 dividido por 2 dá 15, vezes menos 5, vai dar menos 75. Agora, juntar isso aí. Isso aqui vai ficar z igual 34 menos 75, vai dar menos 41, dividido por 30. Repara, chegamos nos 3 resultados. Observa que todos eles têm o mesmo denominador. Isso é bom, né? Porque se eventualmente tiver que somar ou subtrair, já está mais fácil. Agora, a gente vai ter que fazer a conta que ele quer. A conta que ele quer é x menos z sobre y. Como é que vai ficar? No lugar do x, eu vou colocar 19 sobre 30.
menos o z. No lugar do z eu vou colocar menos 41 sobre 30, dividido pelo y. O que a gente coloca no lugar do y? Menos 66 sobre 30. Ó, aqui em cima vai ter menos vezes menos vira mais. Vai ficar 19 sobre 30 mais 41 sobre 30, dividido por menos 66 sobre 30. Como as frações têm o mesmo denominador aqui em cima, eu vou simplesmente manter o denominador e somar. 19 com 41. 19 com 41 vai dar 60. 60 sobre 30 vezes o inverso da segunda. O que seria o inverso da segunda? Menos 30 sobre 66. Olha o que vai virar isso. 30 cancela com 30. Mais vezes menos vai ficar menos 60 dividido por 66. Dá para simplificar por 6. Aqui por 6 vai dar 10. Aqui por 6 vai dar 11. Só que tem um menos na frente. Então, o que vai ser o nosso resultado? Menos 10 sobre 11. Resposta correta, letra A. Questão um pouco mais difícil, né? Trabalhosa demais. Felizmente, esse tipo de questão não aparece na prova do Enem. Mas é muito importante que você treine esse tipo de conta, porque se eventualmente isso aqui aparecer no meio de uma outra questão, você consegue resolver. Vamos ver aqui um último exemplo. Sejam A e B dois números reais, tais que A mais B é igual a 22 sobre 15 e 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a 11 quartos. O valor do produto AB é... Então, olha, ele está querendo saber quanto que vale AB. Aqui ele deu para a gente uma expressão, falou que A mais B vale 22 sobre 15. E aqui ele deu uma outra expressão. Um conselho, eu tentaria mexer nessa expressão aqui. Aqui não tem muito o que fazer mais, mas eu tentaria mexer nessa expressão. Como que nós vamos fazer isso? Repara, é 1 sobre A mais 1 sobre B. E isso tem que ser igual a 11 quartos. Uma boa ideia seria a gente tirar o MMC aqui. Ah, mas como que nós vamos tirar o MMC sendo que tem A e B? É fácil. O MMC entre A e B é A vezes B. Agora, o MMC entre A, B e 4 é 4 vezes A vezes B. Como assim? A gente tem que descobrir um número que seja divisível por A, por B e por 4. E esse número 4AB é divisível. Então, observa. 4AB dividido por A vai sobrar 4B vezes 1 vai dar 4B. 4AB dividido por B vai dar 4A vezes 1 vai dar 4A. 4AB dividido por 4 vai dar AB vezes 11 vai dar 11AB. Como a gente tirou o MMC dos dois lados, a gente pode jogar isso fora. Olha o que virou. Ficou assim, ó, 4B mais 4A vai ser igual a 11AB. Entende? AB é o que a gente quer descobrir o valor, ó. A gente quer descobrir o valor disso. Aqui tem 4B mais 4A. Repara, tem algum fator comum aqui nesses dois? Tem. Quem é que está comum aqui? É o 4. Você pode vir aqui e colocar o 4 em evidência. Confere. 4B dividido por 4 dá B. 4A dividido por 4 vai dar A. E isso vai ser igual a 11AB. Olha um detalhe. Aqui dentro desse parênteses apareceu B mais A. O que a gente pode colocar no lugar de B mais A? A gente pode colocar 22 sobre 15. Então, vai ficar 4 vezes 22 sobre 15 vai ser igual a 11AB. Observa, aqui é multiplicação de fração, você multiplica em linha reta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vai ficar 88 sobre 15 vai ser igual a 11AB. Esse 11 que está multiplicando passa dividindo. Ficaria algo assim, ó,
AB vai ser igual a 88 sobre 15 dividido por 11. Divisão de fração. Como é que a gente faz divisão de fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar, a primeira é 88 sobre 15, vezes o inverso da segunda. O que é o inverso de 11? É 1 sobre 11. Vem aqui e simplifica, ó. Aqui por 11 vai dar 1, aqui por 11 vai dar 8. O que vai ser o AB? O AB vai ser 8 sobre 15. Resposta correta, letra D. Ó, eu espero que você tenha entendido tudo aí. Se não entendeu alguma coisa, deixa um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like para o nosso canal crescer e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. E se ficou alguma dúvida, posta nos comentários aí que eu faço questão de responder. Um abraço e até o nosso próximo encontro.